Agradecer inicialmente a todo mundo que tem compartilhado os vídeos, curtido, assinado o canal. Nosso muito obrigado pela confiança e pelo carinho. Vamos seguindo agora com a questão um pouquinho trabalhosa, mas não é muito difícil, vocês vão entender com certeza. E se tiver alguma dúvida do canal de vocês, usem os comentários que eu terei o maior prazer em dar uma assistência para vocês. Então segue aí. A caçamba desse caminhão tem dimensões de 8 metros de comprimento, C igual a 8, que é essa distância aqui. Temos 4 metros de largura, que é essa distância aqui. E, por fim, 2 metros de altura. Então, C de comprimento, L de largura e A de altura. E aí estão os seus valores. Importante, meus amigos, o volume da caçamba é dado sempre em... qualquer volume, na verdade, né? É dado sempre fornecido em metros cúbicos. Tá? Pode ser centímetros cúbicos, mas nesse caso a gente está trabalhando com metro, então comprimento metro, largura metro, altura metro, volume metros cúbicos. Como é que eu acho o volume, Renato, dessa caçamba? Eu vou mostrar daqui a pouco, tá? Acompanha o vídeo aí, vamos lá. Então, o que ele está pedindo? Ele só forneceu os dados no primeiro momento e agora está pedindo o total de viagens necessárias para que esse caminhão possa carregar 256 metros cúbicos de areia com a caçamba completamente cheia. Quantas viagens eu preciso fazer para transportar essa quantidade de areia do Rio para São Paulo? Então, quanto de areia cabe aqui dentro? Então, o que cabe aqui dentro vai ser o volume dessa caçamba. Como é que a gente calcula esse volume? Né? Temos aqui as dimensões, o volume dessa caçamba, qualquer outro volume, é calculado pelo produto desses três valores, do comprimento multiplicado pela largura multiplicado pela altura do volume. No caso aqui o volume todo, né? Estamos calculando o volume dessa caçamba. Então tá aqui, ó. Apliquei a fórmula quem é C. Foi dado 8 metros, largura 4 metros e altura 2 metros. Renato, como é que eu faço produto de 3 números? Primeiro eu faço aqui, ó. Esquece o 2, faz 8 vezes 4. 8 vezes 4 é 8, mais 8, mais 8, mais 8. Ou seja, eu somo 8 4 vezes. Então, 8 mais 8, 16, com mais 8, 24, não é isso? Com mais 8, 32. Ou 16 mais 16, que dá 32 também. Então, calculei esse produto, 8 vezes 4. Então, seguindo aqui, agora eu trago 2 de volta aqui, ó, 32 vezes 2, 32 mais 32, que dá 64 metros cúbicos. Então, o volume dessa caçamba comporta, seu volume é 63 metros cúbicos, 64 metros cúbicos, e aqui dentro, naturalmente, também cabem 64 metros cúbicos de areia. Estão conseguindo entender? Então tá aí, volume da caçamba, 64 metros cúbicos. Cabem 64 metros cúbicos de areia. Então vamos trabalhar agora com uma regra de 3 simples, meus amigos. Não se assustem, não é difícil. Então como é que é o raciocínio, Renato? Meus amigos, com uma viagem com esse caminhão, eu consigo transportar 64 metros cúbicos de areia. Em X viagens, o X é o valor que eu quero calcular, em X viagens eu vou transportar 256 metros cúbicos. Como é que eu faço isso? O que está falando aqui? Se em uma viagem eu transporto 64, em quantas viagens eu vou conseguir transportar 256? É isso que eu estou dizendo aqui. Então a gente vai trabalhar aqui com a multiplicação cruzada. Como é que funciona isso? Eu pego aqui, ó, 64, eu quero o valor de x, tá? 64 multiplico por x, depois igualo a 256 multiplicado por 1, tá aqui, ó. 64, isso aqui significa vezes, tá? 64 vezes x, que é o número de viagens, é igual a 256 vezes 1. Ou 1 vezes 256. A ordem aqui do produto, na multiplicação, não altera. 3 vezes 2 igual a 6. 2 vezes 3 igual a 6 também. Então não importa a ordem. Então tá aqui, ó. O cursor não aparece, tá de greve, voltou. Eu quero isolar o valor de x. Então, vou fazer primeiro aqui. Aqui é o primeiro termo da equação e aqui é o segundo termo da equação. Vou resolver aqui o segundo termo da equação. 1 multiplicado por 256 é 256. Qualquer número multiplicado por 1 vai ser ele mesmo. 5 milhões vezes 1, 5 milhões. Então 256 vezes 1, 256. E aqui, no primeiro termo, eu vou repetir, 64 vezes x. Tá? Agora eu quero deixar o x sozinho. Tá? O x é flamenguista e o número é vascaíno, não pode ficar junto da confusão. Então, como está multiplicando aqui? Então,
primeiro termo da equação ficam sempre as letras. Né? E os números obrigatoriamente têm que ficar do outro lado aqui, no segundo termo. Então, como o 64 está multiplicando x, quando eu passo para o outro lado, o segundo termo, ele tem que passar para o outro lado, sim, beleza, mas fazendo a operação inversa. Eu tenho que dividir. Então vai ficar, pego o 64, corto ele e boto ele dividido aqui por 64. X igual a 256 dividido por 64. Logo x, vamos resolver juntos aqui. Vou pegar a canetinha, a cor preta, caneta. Tá, a divisão aqui. Eu posso dividir 2 por 64? Não, não posso. Posso dividir 25 por 64? Também não posso, porque tanto 2 como 25 é um valor menor que 64. Só posso dividir algo maior por algo menor. Então, aqui eu tenho que dividir 256 por 54. Aí aqui eu vou pagar. Isso aqui eu vou fazendo teste um a um até ver qual que eu posso dividir. Então, isso aqui em cima, essa vírgulazinha, quer dizer que eu estou dividindo o número inteiro, todo esse número, por 64. Tá ótimo. Acho que vocês estão entendendo. Então, tabuada de 64. É isso mesmo. 64 vezes 1. 64. 64 vezes 2. É 64 mais 64. Ah, vai dar quanto? 128. Tá? Desculpa a letra aí. E seguindo aí, você fazendo essa ideia que eu tive aqui, esse macete. 64 vezes 3 é 64 mais 64 mais 64. Vai dar, vou fazer para botar aqui direto. 1, 9, 2. Tá? E por fim, 64 vezes 4, 64 mais 64 mais 64 mais 64. Vai dar 256. Se perceber, daqui para cá, pego esse, somo 64. Daqui para cá, eu somo 64 no 128. E daqui para cá, eu somo 64 em cima do 192. Então, macete também para a gente pegar aí a tabuada. Então, vou botar aqui um quadrado. Qual o número que eu ponho aqui dentro, que multiplicado por 64 eu vou chegar a 256? Vai ser o valor 4. Por que, Renato? Porque 4 vezes 64 dá 256. 4 vezes 64, 256. Para chegar a 256, quanto é que falta? Não falta nada. Acabou aqui a conta de dividir. É difícil? Não é difícil. Então, x igual a 4. Mas 4 o quê? Bananas, balas? Não. X igual a 4 viagens, que era aqui o valor de x que eu estava procurando. Tranquilo? Se não entendeu, pessoal, pergunte. Pode também ter a vantagem da aula virtual, vocês podem voltar ao vídeo, né, e escutar novamente para ver se vocês conseguem entender. 4 viagens são necessárias para que eu possa transportar 256 metros cúbicos. Na primeira viagem eu transporto quanto? Quanto é que eu vou transportar? 64. Aí eu volto, saio do Rio e levo areia lá em São Paulo. Volto vazio. Volto no Rio, pego mais 64. Então já tenho quanto? 128. Volto a São Paulo, volto para o Rio. No Rio eu encho pela terceira vez o caminhão. Vou estar com 192 metros cúbicos de areia. Não, vou estar com 64. Aí eu vou para São Paulo. Aí lá em São Paulo, a areia já está juntando. Lá em São Paulo eu tinha 64 da primeira viagem, depois 64 da segunda viagem, mais 64 da terceira viagem e por último mais 64 da quarta viagem. Somando isso tudo vai dar o valor que ele pediu, 256 metros cúbicos. Então são necessários 4 viagens Rio-São Paulo, né, para poder abastecer aquela obra de São Paulo com 256 metros cúbicos de areia. Meus amigos, muito obrigado. Estou muito feliz aí pelo canal, pela participação de vocês no canal, pela inscrição. Meu nome é Renato Freire. Tá? Não sou professor, eu dou aula numa ONG, mas para mim eu estou sempre aprendendo com vocês, com todo mundo. Tá? Pedi aí mais um apoio para vocês assinarem, inscreverem-se no canal. Tá? Se você puder compartilhar, se você gostou desse vídeo, se te ajudou, compartilhe, curta, se inscreva para que a gente possa sempre estar trabalhando juntos.